já queria também trazer uma outra decisão que também está gerando muita discussão envolvendo o ministro Gilmar Mendes, que foi ele mandar suspender o inquérito em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, na qual o governador, né, do Paraná, o Beto Richa, era investigado. No inquérito, ele é suspeito de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e Caixa 2. Tem uma aspas da decisão do Gilmar aqui. A manutenção do trâmite de investigação sem um mínimo de justa causa contra o governador do estado compromete não apenas a honra do agente público, mas também coloca em risco o sistema político, afirmou o Gilmar nessa decisão. A gente podia falar um pouquinho, depois a gente avança na Adriana Selma e no pacote. Para não confundir as nossas convicções, né? Falo isso especialmente com o ouvinte que está irado aí com a discordância aqui do programa. Nós estamos tentando mostrar os vários pontos de vista relativos ao assunto. Tem que tentar separar a nossa torcida, né, e a nossa convicção, né? As pessoas, eu acredito que boa parte delas achem, eu pelo menos acho, não sou juiz, eu acho que o Lula é dono do triplex, é dono do sítio, desse então não tenho a menor dúvida, do sítio de Atibaia. Eu acho que o Lula é o chefe, líder de um grande projeto criminoso. Em menor escala, evidentemente, na condição de governador do estado, tampouco tenho dúvida de que o Beto Richa tem implicação, está implicado em boa parte daquilo de que é acusado. Mas a minha opinião sozinha não serve. Eu quero que as pessoas sejam condenadas com base em prova e a partir do devido processo legal. Então, nesse caso aí, a suspensão desse inquérito contra ele decorre, mais uma vez, de erros de procedimento. O principal inimigo da Lava Jato, aliás, um dos principais inimigos da Lava Jato, para além dos políticos, né, são erros de procedimento, falhas de procedimento. Por exemplo, o Beto Richa é governador de estado. O foro dele é o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O acordo de delação premiada que, em base a esse inquérito, foi formalizado pela primeira instância. Não pode. Isso é uma coisa. Além disso, infelizmente, nesse acordo, o delator teve extintos processos que nada tem a ver com o caso em questão. Por exemplo, esse cara, o delator do Beto Richa, tinha uma acusação de estupro contra si. Uma acusação de estupro. Num acordo de delação premiada, esse processo relativo ao estupro foi extinto. Não tem nada a ver com o caso do Beto Richa. Isso é aceitável? É essa a justiça que a gente quer? Que um estuprador seja aliviado? Para que a sua delação tenha validade? Foi com base, portanto, em erros de procedimento que esse inquérito foi suspenso. Não havendo de minha parte a menor dúvida sobre a participação do Beto Richa. E daí? Não é assim que funciona. Não é na base do grito. Pera. Eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma certeza sobre a participação ou não do governador Beto Richa, não é minha seara, não sou juíza, mas eu não acho que um inquérito tenha que ser inteiramente suspenso e anulado por erros de procedimento aqui ou ali. Ele pode ser corrigido, ele tinha como glosar essa parte do acordo que diz respeito a, por exemplo, ao perdão do crime de estupro. Eu concordo com o Andreasa que não é admissível, a gente foi contra o perdão judicial ao pessoal da JBS aqui por diversas vezes. E ele tinha como requerer ou decidir que o inquérito passasse a tramitar no foro correto. Se o foro do Beto Richa como governador é o STJ, tampouco deve ser o ministro Gilmar Mendes, como ministro do STF, a anular um inquérito. E não pode anular um inquérito inteiro, porque o que está na gênese, na raiz disso daí, é minar daqui para frente tudo que vier com base em acordos de delação. Foi o que aconteceu com a decisão dele, do ministro Toffoli. 2 ministros tomaram a decisão de anular investigações contra o senador Benedito de Lira e o seu filho, Arthur Lira, do mensalão do PP, do quadrilhão do PP. Os 2 saíram livres numa decisão de turma na qual estavam 3 ministros, 2 ausentes. Aliás, não sei porque o ministro Lewandowski não estava, uma vez que ele concedeu uma liminar sustando a suspensão do reajuste dos servidores. Então o Supremo resolveu, né, despirocar nesse fim de ano. Zé Maria. Olha, o ministro Gilmar Mendes, ele está armando ali no Supremo Tribunal Federal um preparo para glosar a Lava Jato. É a ideia que hoje Brasília pensa. Impressiona muito, né? Essas últimas
sim, no Congresso foi um alívio, né? Durante o bate-boca, primeiro com o ministro Barroso, o ministro falou muito claramente que a jurisprudência de Gilmar Mendes é móvel, né? Ela é diferente. Isso provoca uma insegurança jurídica muito grande. Nesses casos aí, voltou a velha ideia garantista de que é preciso ter provas contundentes, mais pró-réu, né? E aí o Dudu da Fonte, né, Eduardo da Fonte, que foi acusado de ser o coordenador de uma pizza na CPI da Petrobras, né? Já existem condenados por conta disso, né? E ele sai com o inquérito arquivado, agora pela segunda turma, e também pai e filho Lira, né? Benedito de Lira e Arthur Lira, que a Vera citou aí, eles também saem livres de uma investigação que foi feita pela Polícia Federal, demonstrando que eles receberam dinheiro desviado da Petrobras, e também outro caso que foi José Guimarães, que é o chefe daquele assessor preso com os dólares na cueca. Então, assim, eram condenações consideradas garantidas pela política. Todo mundo já dava como condenações, tá? Eles foram liberados, né? Absolvidos, processo arquivado. E aí fica a insegurança. Será que os outros também, que cometeram crimes parecidos, mas porque não houve prova cabal, apenas a delação, será que eles serão liberados? É esta a dúvida que fica hoje aqui em Brasília, depois destas decisões do ministro Gilmar Mendes. Esse quadrilhão do PP envolve, além desses dois que saíram livres, o Collor, o Ciro Nogueira, uma galera, e todos eles foram acusados pelo Paulo Roberto Costa, que era o diretor da Petrobras, que assumiu na cota do PMDB, mas virou barriga de aluguel do PP e repassava propina diretamente para os dirigentes do partido. Tem histórias, tem um relato muito detalhado na delação do Paulo Roberto, corroborado por outros delatores, de como funcionava o quadrilhão do PP. E agora abriu-se... O PP é o partido do Mensalão e do Petrolão, né? Exato. Tem agora o que aconteceu com essa decisão da segunda turma ontem, que eu repito aqui, foi tomada por 2 de 5 juízes. Portanto, sequestraram a turma, né? O resultado poderia... Cadê o decano? Cadê o Lewandowski? O Fachin tentou adiar o julgamento, assistiu. O Fachin tentando, mas não conseguiu. O regimento permite. E tem também o seguinte, né? A gente tem alguns problemas aí, vários problemas na atuação do Supremo. A gente fala muito sobre isso aqui. A primeira delas é essa cultura da decisão monocrática que cresceu espetacularmente ao longo de 2017, de modo que nós temos hoje 11 Supremos, né? 11 Supremos, muito sobre isso aqui. Isso é uma coisa que gera insegurança jurídica, porque eles batem cabeça. Há disputa de poder, há contradições internas, há filiações partidárias, há identidade partidária. Porque, por exemplo, o Barroso... agora ele está aí de rei da moralidade, dizendo que tem postura diferente do Gilmar Mendes, mas nós nos lembraremos que, por ocasião do Mensalão, ele era o Gilmar Mendes. Ele era aquele acusado de trabalhar a favor do petista. Ele era o odiado na época. Ele é o reinventor dos embargos infringentes, por exemplo, que estavam superados na Suprema Corte. Então vocês vejam que não é só o Gilmar Mendes que de fato muda e se ajusta a interesses eventualmente, provavelmente sim, mas também os outros, também o Barroso tem esse histórico. Nós estamos falando de uma Suprema Corte que esvaziou deliberadamente o seu plenário. As decisões plenárias são cada vez menores, com baixa adesão dos ministros, muitas vezes confusas, como por ocasião da votação do Aécio Neves, aquele voto tragicamente histórico da Carmen Lúcia, uma das coisas mais confusas da história do Supremo Tribunal Federal. E o crescimento dessas turmas, que todos nós achamos que seja um advento importante para acelerar os processos, mas que tem criado verdadeiras facções e decisões como essa que a Vera disse. Você tem um colegiado com 5 membros que toma decisão eventualmente com 3. O que é isso? Sabe? Então, alguma espécie de normatização, de cultura para a atividade dessas turmas, para aquilo que as turmas devem decidir, precisa ser discutido pelo Supremo. E não será na gestão da Carmen Lúcia. Que, aliás, está louca, não tenho dúvida, está louca para entregar, né?